Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Sr. Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, colegas do Governo, dirigentes da Administração Pública, professores e alunos desta Universidade e de outras universidades aqui presentes. Nós escolhemos o roteiro da inovação porque a inovação é claramente o motor do nosso desenvolvimento. Como ainda ontem recordava o Conselho Superior das Finanças Públicas, depois do ano passado termos tido o maior crescimento deste século e termos tido uma acentuada quebra no desemprego ao longo dos últimos anos, hoje, para continuarmos a crescer, temos que seguramente ou aumentar a nossa perfil demográfico ou aumentar a nossa produtividade. Ao contrário do Conselho de Finanças Públicas, acho mesmo que temos que fazer ambas as coisas. Precisamos de aumentar a nossa população e precisamos de aumentar a nossa produtividade. E é por isso que a inovação é absolutamente crucial, porque só com a inovação nós aumentaremos e melhoraremos a nossa produtividade. Nós não melhoraremos mais a produtividade baixando custos, nós só melhoraremos a nossa produtividade aumentando valor. E para aumentar valor é preciso acrescentar aos produtos, aos serviços, aos processos produtivos, mais conhecimento. E por isso é fundamental termos uma estratégia integrada. Uma estratégia que começa por apostar na melhoria do sucesso educativo, no reforço da capacidade do nosso sistema científico e tecnológico e também na transferência do conhecimento para o sistema produtivo. Ora, para que este processo de inovação tenha sucesso, não basta que a transferência do conhecimento se faça para o tecido empresarial. É também essencial que a transferência do conhecimento se faça para a própria administração pública. Desde logo que a administração pública é responsável pela melhoria de custos de contexto, que permitem também contribuir para melhorar a nossa produtividade e a nossa competitividade. Uma administração pública com mais conhecimento, uma administração pública mais inteligente, será seguramente uma administração pública que presta serviços de melhor qualidade. É, por isso, fundamental apostarmos na qualidade da nossa administração pública. A estratégia de modernização é uma componente fundamental da reforma do Estado. A reforma do Estado não é, como alguns pensam, um momento de Big Bang em que o Estado se transforma. Não, é um processo contínuo, continuado e que tem que ser imparável, de mudança continuada de procedimentos, de atitudes, de forma de nos relacionarmos com o conjunto da sociedade. E por isso a inovação na administração pública tem uma função absolutamente crucial. E a inteligência artificial é uma forma e uma ferramenta essencial para a inovação na administração pública. Nós precisamos, obviamente, ter uma administração pública mais motivada e por isso é essencial não só termos reposto as condições remuneratórias, como este ano podemos finalmente desbloquear a progressão de carreiras. Só numa administração com carreiras pode existir motivação. É fundamental combater a precariedade na administração pública, em todos os setores, e, senhores reitores, senhores diretores de faculdade, também no ensino superior, é fundamental combater a precariedade. Mas temos que ir mais além. E é por isso que temos que criar centros de competências que permitam reforçar a capacidade da administração pública agir e reforçar a sua capacidade da administração pública pensar. O primeiro centro de competências que foi criado foi na área dos serviços jurídicos, de forma a que a administração se possa libertar da necessidade de contratação externa e poder desenvolver capacidades próprias para responder a necessidades que muitas vezes está a contratar fora, diminuindo a sua liberdade, a sua autonomia e expondo-se naturalmente à permeabilidade de interesses que não são necessariamente o interesse público. Amanhã mesmo o Conselho de Ministros avançará para a criação de um segundo centro de competências de grande importância estratégica, que tem a ver com os serviços informáticos. É uma área onde a administração pública tem particulares dificuldades, não porque o sistema universitário
o sistema politécnico não estejam a produzir quadros de excelente qualidade, mas porque a administração pública tem revelado manifesta dificuldade em ser capaz de competir com as ofertas que existem no setor privado para a contratação. E por isso, a única forma que temos de responder não é pulverizando e atomizando as clássicas capelinhas da administração pública, mas é, pelo contrário, sermos capazes de concentrar em centros de competência onde possamos bater-nos com o setor privado para recrutar os melhores. E se nós queremos ter um Estado mais eficiente, um Estado que contribua e preste serviços de melhor qualidade e reforce a cidadania, é absolutamente essencial que o Estado não deixe de investir em si próprio e na capacidade que tem de prestar esses serviços. Ora, a inteligência artificial é aqui uma ferramenta da maior importância nesta estratégia. E é por isso que estes 4 casos de teste que vamos iniciar têm que ser utilizados como um teste, precisamente, daquilo que pode ser a capacidade que temos que ter de integrar cada vez mais os dados que dispomos, de libertar à sociedade os dados que podem ser cedidos à sociedade e de, a partir desses dados, podermos ter uma melhor capacidade de definir boas políticas públicas, de executar boas políticas públicas ou de simplesmente de organizar o dia-a-dia dos nossos próprios serviços. Eu queria, por isso, felicitar a Sra. Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, o Sr. Ministro da Ciência, de terem conseguido montar em conjunto este programa experimental. Como diz muitas vezes a Sra. Ministra da Presidência, a administração pública cada vez mais tem que se habituar também ela a ir ao laboratório, a testar, a experimentar, a ensaiar, a avaliar, a corrigir aquilo que é necessário corrigir e ver as potencialidades, muitas vezes não pensadas, que podemos encontrar nas experiências que realizamos. Acredito profundamente que estas 4 primeiras experiências é a abertura de um novo ciclo de relação da administração pública com a ciência dos dados e com a inteligência artificial. Mas é, sobretudo, também um exemplo da administração pública para o conjunto das outras instituições de que é fundamental não ter receio de ir à procura do conhecimento onde o conhecimento existe. E se nós temos universidades, se nós temos institutos politécnicos, é porque os centros de produção de conhecimento são essenciais. E devemos ter esta capacidade de ir procurar o conhecimento onde ele está. E esta atitude que hoje aqui damos é um exemplo também que gostaríamos que fosse seguido por outras instituições, designadamente pelas empresas. O maior bloqueio, muitas vezes, à transferência do conhecimento para o setor produtivo é no setor produtivo não se ter tantas vezes a consciência de que simplesmente não sabem da necessidade do que é necessário saber para poder fazer mais e poder fazer melhor. Ora, isto é uma mudança de atitude que é fundamental na nossa sociedade. Nós vamos ter que aprender ao longo da vida e a aprendizagem ao longo da vida não é só uma aprendizagem do ser humano, é também uma aprendizagem das instituições. Como disse há pouco o Presidente da APIA, Portugal esteve muitas vezes na vanguarda das novas fronteiras do conhecimento. Sempre que o teve, deu saltos em frente. Sempre que teve medo do conhecimento, recuámos penosamente. E a maior herança mais pesada que temos, o déficit mais profundo que o país acumulou, que é um déficit secular, é o déficit do conhecimento. E esse trabalho é um trabalho contínuo e de recuperação que temos que fazer. Iniciou-se, felizmente, ainda no princípio da década de 70, com o início da universalização do ensino. Reforçou-se há cerca de 30 anos com as novas políticas de ciência. Hoje temos, felizmente, quer recursos humanos, quer competência científica, para darmos o salto em frente para podermos generalizar agora uma política assente na inovação. Mas para isso é fundamental que todos estejam disponíveis e todos compreendam bem que a chave e o motor do nosso desenvolvimento passa seguramente pela inovação. Aquilo que queremos fazer com estes 4 projetos experimentais
é abrir uma nova era na administração pública, mas é também apontar um exemplo de como vale a pena investir na inovação. Muito obrigado a todos e bom trabalho.